notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Olá, seja bem-vindo. 29 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Ana Maria Bonfim, uma das fundadoras da Associação Criança Especial de Pais Companheiros, a CEPAC, para conversarmos sobre os trabalhos e projetos realizados. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar explicando um pouquinho o que é a CEPAC. Perfeito, Ana. Então, eu queria justamente começar. Conta pra gente como que a CEPAC surgiu. Surgiu as dificuldades há 38 anos atrás. Nossa criança, que tinha a deficiência, ela tinha muita dificuldade no tratamento, né? E não difere de hoje também, né? Só que naquela época não existia mesmo, não tinha opção. Ou era particular, ou através de um convênio muito bom, o que não era de uma empresa, por exemplo. Não tinha como você fazer particular. Então, aí foi a necessidade de nascer a CEPAC, né? Então, nessa luta. Uhum. E a CEPAC surgiu, né, de uma união, né, com a sociedade civil, pais, familiares, né? Como foi esse processo? Quem são esses fundadores também? Então, os fundadores, eu tinha essa pergunta, né, porque eu brigava muito, porque não tinha tratamento, né, e como atual também acontece com as mães. E naquela época não tinha como. E eu me deu um estalo e eu fui juntando essas mães, né? Que tinha com deficiências muito mais graves. E eu fui, vamos na luta, né? E aí foi que eu, a Nancy, a Nídia, que nós fomos no Frei Vitório, que era na igreja, né? Na igreja matriz, e que nós fomos lá pensando se ele construiu o hospital, por que não, né? Só que meu sonho era muito grande, né? Meu sonho era um centro de reabilitação, era que desse um acolhimento, que nada, nem um centavo fosse cobrado. Ao contrário, que tivesse um acolhimento para essas mães, né? E aí se juntou, na época, mais ou menos umas 20 pessoas, né? Depois foi diminuindo, quando se fala em trabalhar, né? E o Frei falou, vocês querem trabalhar? Vamos. E aí juntou-se algumas outras mães, né, crianças com autismo, né, que sempre existiu, com autismo muito grave, naquela época que não era deficiente mental, ou uma criança que não tinha uma alternativa de tratamento, né, porque nada, era muito desconhecido ainda, né. E aí foi a necessidade, vamos na luta, e fomos fazendo isso daí. Exatamente. Então, mais de 30 anos aí já, né, nessa luta, né? A CEPAC existe há 38 anos. Ela foi fundada no dia 12 de abril de 1987 e se juntou. Nós tivemos, na época, lá no Parque Parque Santo Antônio, num centro comunitário que era
nós juntamos, né? E nessa, a fundação foi se dando na luta, né? Porque tem os trâmites legais aí, a documentação, aquela coisa toda. E aí nós fizemos, demos uma reformada, quando nós vimos 21 crianças. Nossa, bastante Muito gente. grave. E a gente, o que entrava na minha cabeça, né? Era fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, como que se dava tudo isso, né? Porque tinha um custo, né? E nessa época a gente foi na luta. Vamos empenhar para fazer alguma coisa. Nisso, o seu Fued, seu Fued Chakib, a gente não conhecia nem nada, ele era, não sei se ele era vereador, não me lembro, na época, e eu era meio arisca de político, né? Porque era um sonho daqueles pais, e a gente não queria misturar a política nessa situação. E aí ele falou de um terreno que ficaria, era 13 mil metros, mas era 5 milhões, assim, era muito zero, né? Então, a gente achava, assim, impossível. E nessa, assim, imagina como a gente num centro comunitário com 2 salinhas, 21 crianças, a gente não sabia nada, eu não sabia nada, né? E os outros pais também não tinham esse conhecimento. Daí ele falou, Dona Ana Maria, vamos na luta, vamos comprar isso? Eu falei, espera lá, não tenho como fazer isso, né? Daí ele levou a gente, o Frei Vitório foi primeiro, e falou, maravilhoso o terreno. Era um terreno que só tinha um piso ali, que era secagem de madeira, alguma coisa nesse sentido. Era um terreno bem amplo, né? Era sonho só. Porque jamais a gente vendendo roupa na feira, fazendo festinha, fazendo isso, fazendo aquilo, mas era as moedinhas, nada dava, a gente não tinha nada. O seu Fred pegou e deu uma perua Kombi pra gente, uma perua, assim, usada, né? E aonde que a gente levava roupa para vender na feira, aquelas coisas assim. Era muito triste, porque eu falava, meu Deus, até que ponto, né, que a gente chegou a vender roupa usada na feira, aquela coisa toda. Quem era aquele homem para falar de comprar um terreno onde que era a época do cruzeiro, depois foi para o cruzado, e estava aquela política ainda, né? E eu não imaginei, eu falei, jamais. Daí ele pegou e falou, vamos começar? Eu falei, começar, mas o senhor tem uma vida garantida, a gente não, né? O que eu vou pôr? Eu que tinha que assinar, né? As promissórias. Sim. E aquele zero que não acabava mais, assim, na minha frente, que na época devia ser 5 milhões, e era muito zero, né? E aí eu falei, tá, vamos em frente. Todo mundo, nossa, quero estar fora dessa loucura dessa mulher, né? Eu falei, vamos. Nisso, assinei as promissórias. E a gente não tinha nada. E só tinha as crianças para tratar, né? E nessa época, o seu Fred foi numa empresa, ia na outra, pegava 100 de um, 50 de outro. Ninguém conhecia a CEPAC. A CEPAC era desconhecida. Estava surgindo ali ainda. Estava surgindo ali, era uma coisa assim, nossa, aquele terreno era tudo, eu imaginava aquilo lá, aquele centro de reabilitação, aquela escola especializada, né, e não tinha inclusão. E aí eu falei para ele, seu Fred,
como que a gente vai pagar, né, esse valor? Daí ele foi, como ele era vereador, na época ele foi para Roma assistir isso aqui. Falei, nossa, me deixou sozinho. E agora? Perdi porque eu coloquei a minha casa em penhor. Só que eu não tinha comentado para ninguém da família. Era muita loucura minha, né? Era acreditar muito. Nisso, quando ele voltou, ele falou, e aí, quanto você conseguiu? Nossa, a gente não tinha conseguido nada. Quem que era a Ana Maria, quem que era aqueles pais. Era sempre assim, pedindo para o deficiente, mas o estigma do deficiente era muito ruim. E aí foi aonde que nós começamos a sair. O seu Jacques Six deu, parece que 700 mil. O seu Fred deu mais uma quantia, já diminuiu aqueles 5, né? Já era alguma coisa. Daí veio o Collor, tirou dinheiro de todo mundo no outro dia, com 50 cruzados na conta, ou 50 cruzeiros, não me lembro. E eu tinha que falar para alguém, eu tinha que dividir aquilo, né? Que eu ia perder a minha casa, né? E aí eu tive que falar para o meu marido que, olha, acho que eu assinei, né, as promissórias e eu pus como penhor a casa. Ele olhou bem para mim e falou, você ficou louca ou precisa de uma camisa de força? Porque é impossível. A única casa que nós temos. Né? Nós não temos bem nenhum. Daí E pelo contexto da época que você falou, né? Também, isso. Aqui no Brasil. E aí não tinha uma visibilidade assim de uma política, de uma esperança, né? E aí eu falei, não, nós vamos conseguir pagar. Já não é mais 5 milhões, é 4 milhões, né? E aí ele pegou e falou, nem vou comentar, nós vamos ficar sem nada. Por um terreno que não é seu. Ainda não era. Né? E aí eu peguei e falei, não, nós vamos conseguir. 3 meses depois a gente conseguiu. Caramba. Pagar. Daí eu falei, eu não falei para você que a gente conseguiria estar pagando aquilo ali? Ele falou, olha, parabéns. E nessa foi assim, aquilo motivou que nada mais era impossível, né? E aí fazer a planta daquele sonho, daquele centro de reabilitação, né? E foi nessa esperança, nessa acreditar que poderia tudo aquilo ali, né? Eu conversei com o arquiteto que o seu Ford apresentou. Primeiro eu falei, olha, vamos levar a fono, a terapeuta, para ver como é que vai fazer esse... O arquiteto falou para mim, não precisa de nada disso. É você, o sonho é seu. Eles passam, eles vão ficar longe daqui. Daí eu peguei... Mas era tudo muito, né? Eu não encaixava, porque a minha ansiedade era assim, que o atendimento para aquelas crianças, porque daí a gente conseguiu mudar para lá, numa casinha, que era uma casinha de caseiro, acho que era, nossa, era uma coisa assim muito feia ali, né? Eu falava assim, mas aquilo para mim tinha um brilho, tinha sonhos, tinha isso, aquilo. Nisso, conversei com o arquiteto. Quando eu conversei com o arquiteto, ele falou, como que você pensa? Daí ele falou, pôs uma música clássica, isso, aquilo. E falou, fecha os olhos e imagina. E eu vou esboçando aqui, mais ou menos assim. E esse terreno fica onde? Na Travessa Catarina Magela Ramos, número 59. E
E tem duas entradas, né? Que na época a gente era na rua... Ai, meu Deus. Era uma rua sem saída. São duas ruas sem saída, né? Só que aquela rua que nós tínhamos era uma rua muito assim... Era biqueira mesmo, Sim. né? Era uma situação muito complicada. E a gente não tinha dinheiro nem para pagar alguém para estar vigiando. Às vezes eu ficava lá e os traficantes ali me enfrentavam. Eu pegava e falava, ó, assim, fazia sinal. Eu falava, não, Deus, já conseguimos pagar? Tá, agora vamos construir, melhorar isso. Então foi um começo que precisou de muito trabalho ali, né? Arrecadar. O Frei falou, não vamos perder, comprar saquinho de cimento, vamos. Era outro louco, ele é de Ares, eu também, então a gente brigava, porque ele falava assim, como que a gente vai fazer tudo isso sem nada? Eu falei, vamos. Daí nós fizemos até um bingo. Na época era proibido o bingo, nós fizemos no Elvira ainda. Só que eu não tinha nem noção o que era um bingo, né? A gente juntava as filhas do Sufraério, juntava um pessoal lá, criançada, né? E vamos fazer as cartelinhas, aquelas coisas todas. De repente, aquele salão estava lotado de gente. Era um carro que a gente ia pôr, que a gente tinha colocado, mas a gente não tinha pago nem as rodas ainda. Não tinha nada. Eu ficava na porta das fábricas, vendendo cartela, ninguém comprava. Eu falava, e agora? O que nós fazemos? Falei, para quem pagou o terreno, isso aí nós vamos conseguir. Foi uma coisa assim, inacreditável. Tanta gente, a gente não tinha estrutura para tudo aquilo ali, né? Não tinha... Enfim, a comunidade foi muito importante, né? Porque quando se tratava de jogo era ganhar alguma coisa, não a instituição em si, né? Porque a instituição não era tão importante, era ali o ganhar do carro. Ana, eu vou pedir licença só um minutinho, a gente vai puxar uma matéria, mas a gente já retorna para falar mais sobre a CEPAC, tá bom? Tá bom. Aprovadas pela Câmara, 2 novas leis reforçam a proteção e os direitos das pessoas portadoras de autismo. Conheça-as na reportagem. A Câmara Municipal aprovou 2 projetos de lei que ampliam os direitos das pessoas com autismo em Jacareí. O primeiro autoriza a presença de até 2 acompanhantes em unidades de saúde, públicas e privadas da cidade. Já o segundo garante prioridade no atendimento em centros médicos e estabelecimentos comerciais. Os vereadores Luiz Flávio e Daniel Mariano destacaram a importância das medidas para tornar o atendimento mais inclusivo e humanizado. A criança autista ela precisa de uma segurança, ainda mais no ambiente hospitalar que é sempre hostil. Então, trazer a mãe e o pai para fazer esse acompanhamento dá a ela segurança e confiabilidade para que ela não os regule emocionalmente e o médico possa, então, fazer um bom diagnóstico, né? Então, partiu dessa necessidade, garantir às crianças no atendimento médico uma tranquilidade, segurança para que possam ser examinadas e ter ali, evidentemente, um laudo do que aquela criança apresenta, quais as condições clínicas que ela apresenta. A gente estamos já divulgando, né? O projeto já está agora valendo, foi assinado pelo prefeito Celso Lourenço. A gente já estamos divulgando em alguns pontos, o BS, já tivemos no SIM, e vamos estar agora indo para os comércios, para poder estar fixando, né? O boletim oficial fala no projeto de que forma que vai ser, a mãe ou o pai vai poder estar passando como preferencial, explicando, né? Vai ter que apresentar uma carteirinha do filho, ou um documento, ou um laudo, que ele tem prioridade de poder passar na fila de espera. As ações prevêem a fixação de placas ou cartazes com informações visíveis ao público. Para esta mãe que tem uma filha autista nível 3 de suporte, as iniciativas representam um avanço importante. Eu fui levar ela ao hospital em um dos episódios que ela estava doente e ela começou a vomitar e eu não tinha ninguém ali para dar um auxílio, para me ajudar. As outras pessoas também que estavam, né, no mesmo local não me ajudaram em nenhum momento, então
foi exatamente no momento que também ela estava sendo chamada para consulta. Então, foi bem difícil, porque eu me vi ali tendo que ser 1001, né? E é muito difícil. Conseguir conciliar, e se eu tivesse ajuda naquele momento, teria sido tudo diferente, né? Teria sido mais confortável para ela, mais tranquilo para ela. A gente já tem uma rotina desafiadora, né? Com muitas demandas, então tendo essa prioridade em filas, né? Como supermercados, farmácias, dentre outros estabelecimentos, vai ajudar e facilitar para a gente, né? Para a gente ganhar um tempo a mais com essa criança. Com a nova lei, profissionais médicos também passam a ter mais respaldo para conduzir as consultas. Eu atendo pacientes com autismo todos os dias, né? A gente sabe que é uma luta diária, né? Para as mães, para os familiares. As consultas médicas, as consultas multiprofissionais de uma forma geral. Ter 2 acompanhantes traz um conforto tanto para os profissionais quanto para as famílias na hora do atendimento. Porque a gente sabe que muitas vezes a mãe que está ali tem dificuldade para passar as informações para os médicos, né? E ter uma outra pessoa, seja um familiar, seja um profissional, às vezes um assistente terapêutico que se disponibiliza para estar junto, ou a figura paterna, né? Que às vezes consegue estar junto, isso é super importante para o tratamento do paciente. Ambas as normas já foram publicadas no Boletim Oficial do município e estão em vigor. E voltamos a falar com Ana Maria Bonfim, fundadora da CEPAC Jacareí. Bom, Ana, a gente acabou de ver uma matéria aqui, né, sobre alguns projetos de leis aprovados esse ano, né? No primeiro semestre a gente viu muito a questão do autismo, né, que está bem alta atualmente. Eu queria saber, né, de 30 anos aí mais de 30 anos que a CEPAC está aí, como que você enxerga há um avanço na inclusão das pessoas portadoras de deficiência? Sim, hoje eu posso dizer que, como diz, a gente está no céu, porque esses pais que estão sofrendo, que estão pedindo o clamor aí da sociedade, nós passamos por tudo isso. Só que nós não tínhamos nada disso, né? Então, só que era muito mais fácil você arrumar profissional do que hoje. Hoje, uma terapeuta ocupacional é um artigo de luxo. Uma fonoaudióloga é muito difícil. O SUS paga muito pouco e a gente atende pelo SUS. Então, hoje, só de você ter a oportunidade, você estar no hospital, você ter 2 acompanhantes, que a mãe, ela cuida o tempo todo, né? Então, ninguém cuida dela. O pai, muitas vezes, ele separa dessa família, porque não é aquilo que ele quer. Né? Porque uma criança com transtorno ou uma criança com deficiência, seja ela motora ou não, ela traz ali a mulher esquece um pouquinho como ela é, como mulher. Ela fica o tempo todo mãe, porque como disse, tudo, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, é o tempo todo. Enquanto uma outra mãe que tem uma criança dita normal, ela leva para natação, ela leva para o judô, ela leva para o balé, ela faz tudo, mas é uma coisa mais tranquila, ela vai correr. Mas não é que uma criança que surta, não é uma criança que ela leva e ela fica naquela agonia, porque muitas crianças, suporte 3, não verbal, é o tempo todo. Além de você estar num consultório, muitas vezes, outras pessoas ficam olhando para aquela criança, é o tempo todo julgando. Essa mãe se sente culpada. É o tempo todo dizendo, você é culpada de ter esse filho. Né? Então, eu senti isso na pele, sinto até hoje, né? Porque o meu tem que provar todos os dias que ele tem capacidade. Né? E essas crianças também, elas vão ter que provar, essa mãe vai ter que provar o tempo todo. Por quê? Ela é só uma mãe dedicada quando ela fica o tempo todo levando esse menino para terapia. Isso quando tem. Isso quando tem, tá? Quando essa família tem um apoio, né? Porque muitas vezes ela não tem apoio de ninguém. Então essa mãe fica sozinha.
com essa criança, e muitas vezes, como nós temos lá, gêmeos. Como nós temos família que tem 3 crianças com autismo. E essa mãe fica só. E aí? Quem cuida dela? Né? Então, ela não tem essa pessoa de apoio. A criança está surtando, isso e aquilo, alguém pergunta, você precisa de ajuda? Não, não. Essa criança é birrenta, essa criança é mal educada. É sempre o julgamento. As pessoas, né, vai no médico, realmente ela é o tempo todo levando, quando existe as terapias, aquela coisa toda, é o tempo todo sendo julgada. Né? E essa mãe, ela não dá um tempo para ela. Então, esse respaldo legal de 2 acompanhantes se faz necessário há muito tempo, então, né? Até para uma pessoa que apoia, né? Tem algumas famílias que têm o grupo de apoio que possa estar levando, ajudando essa mãe, né? Porque quando ela surta, quando ela alguma coisa sai da rotina, ela surta. E ali não tem que ficar contendo toda hora, né? Então, a mãe é o abraço, é um lugar, um espaço onde que ela não se bate, alguma coisa. Então, a gente viu os avanços da lei ali, né? Nossa. Mas você acha que a sociedade ainda em si precisa de um pouco mais de empatia, entender melhor, ter uma consciência melhor sobre... Ter uma consciência melhor. Ter uma consciência, porque o deficiente, o motor, uma criança com paralisia cerebral naquela época, ou hoje, ainda tinha o estigma assim, esse menino nunca ia estudar. Esse menino ia ser um futuro bilheteiro, ou vender salgadinho na rua, ou não ser nada, ficar dentro da casa olhando para a televisão, só. Né? E a CEPAC veio para quebrar isso daí. Né? Não, eu vou olhar aquela criança. Hoje nós temos criança lá, por exemplo, que começou com a gente com 6 anos, 5 anos, 4 anos. Hoje ele está um adulto, né? Então, bem mais velho. A família já está cansada, a mãe já está cansada. Então, muitas vezes ela faz a opção de ficar em casa, porque a pessoa vai envelhecendo, ela quer o ninho, ela quer ficar. E ela fica com aquele filho. E o filho vai engordando, vai atrasando tudo, vai ficando numa situação muito complicada, né? Então, a gente tem a assistência, que tem música, que tem piscina, que tem capoeira, né? Então, artes, né? Cada um tem um talento. Ninguém é imune de ter um talento de alguma coisa, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa. E ter nas leis, esses pais têm esse suporte. Graças a Deus, eu sinto alívio. Alívio hoje não é que aumentou o autismo, não é que o autismo, fez aquele boom, todo mundo é autista. Não, hoje ele é diagnosticado. Na minha época, 38 anos atrás, ele era dado como um deficiente mental, ele era como retardado, ou louquinho, ou era... tinha todos os apelidos, todo. E não tinha apoio. Era, muitas vezes, na época do manicômio, né? Muitas dessas crianças iam para o manicômio. Por quê? A mãe não sabia o que fazer, porque ele tirava toda a roupa, ele se machucava, ele se autoflagelava, aquela coisa toda. Ela não sabia o que fazer, porque não tinha nada de suporte. Hoje, graças a Deus. Hoje a informação está mais difundida, né? Muito, muito mais. Até para os médicos, né? Porque hoje os médicos têm a coragem de bater um carimbo e dizer essa criança é autismo. Ele está com 2 aninhos, ele já tem os sinais ali, que é aquela coisa toda. Essa criança não perde-se um tempo sem o tratamento. O tratamento é um milagre. É isso, aquilo. Você vai socializando essa criança, você vai dando suporte para essa criança, ou numa escola especial, isso, aquilo. E a hora que ele começar os voos, ele vai dentro de uma escola normal. Mas ele está preparado. Porque eu acho desumano se falar em inclusão
Isso eu vou brigar sempre. Se falar em inclusão, uma criança com paralisia cerebral, que só mexe os olhos, ele é sondado, ele é tudo, não tem nem o suporte, joga numa sala. Vai socializar aquela criança? Não. Os amiguinhos vão ficar... por que ele é daquele jeito? Bullying, tudo ele vai sofrer. E vai aprender o quê? Pode ter 1, 2, 3, 2, 3 pessoas junto. Não vai dar uma resposta. Porque não é uma escola especializada, ela não tem a professora não tem aquele conhecimento. Ela, para jogar uma criança daquela, para pôr dentro do fundo da sala, um suporte que vai fazer o quê? Vai escrever? Ele não vai escrever. Uhum. Meu filho, por exemplo, ele tem o cognitivo preservado, se formou, tem tudo, mas não escreve. Tem baixa visão, né? Então, se eu tivesse colocado ele só na CEPAC, só na escola, se eu tivesse ficado... Porque uma das a missão da CEPAC não é segregar uma criança, ou seja, ele é autismo, ou com paralisia cerebral, ou um síndrome de Down. Segregar aquela criança dentro de uma instituição é desumano. Ele vai dando os passos e voa, é lá fora que é o teu lugar, não dentro de uma instituição. Uhum. Né? E agora a inclusão, falar sobre inclusão, a inclusão tem que ser pensada, tem que ser humano, não é dentro de uma sala que uma criança com autismo, suporte 3, não verbal e outras transtornos junto, é massacrar essa criança, é massacrar essa professora e quem está perto dela. Porque ela não tem habilidade para aquilo ali. Ela não tem formação para aquilo ali, entendeu? Uhum. Então, essa situação, eu acho assim, eu bato muito forte, né? Escola especializada, aquela coisa toda. Meu filho não vai para uma escola especial. Que bom se ela tivesse uma criança que é nível 1, não tem mesmo que ficar numa escola especializada. Ela tem que ficar lá fora. Se ela tiver condições, porque entenda que o nível 1 não quer dizer que ele tenha um cognitivo preservado, que ele não tenha outros transtornos junto. Eu gostaria de ter, antigamente falava síndrome de Asperger. Nossa, quando se falava isso, meu filho é um gênio. Meu filho é superdotado, aquela coisa. Não é. Não é, ele tem uma característica. Né? Ele não é o gênio. Ele é como você. Se você gostar de matemática, você se forma, é um professor em matemática. Você vai. Mas você não gosta de português, você não gosta de ciências, e você não aceita toque, você não aceita viver socialmente, entendeu? Então, toda criança ela tem que estar preparada para jogar nesse universo. Né? Por isso é necessário saber o nível de suporte, né, que ela precisa. Exatamente, é porque você tendo esse suporte, você tendo o diagnóstico, hoje, vai em frente, né? Perfeito, Ana. Eu vou pedir licença e a gente já retorna para falar mais sobre a CEPAC. A partir de hoje, a região do Parque Meia Lua receberá o programa Cadastro Único nos Bairros. A iniciativa da Prefeitura de Jacareí visa facilitar o acesso da população ao Cadastro Único, um instrumento fundamental para a inclusão em programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. A ação será realizada na rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho, número 151, no Parque Meia Lua, das 9 horas da manhã ao meio-dia.
Mudando de assunto, com a sanção da lei de autoria do vereador Paulinho do Esporte, estabelecimentos como shoppings, hipermercados e escolas passam a ser obrigados a oferecer as chamadas salas do afeto, espaços de acolhimento voltado a pessoas com transtorno do espectro autista. Atividades simples do dia a dia, como ir ao shopping, podem se transformar em verdadeiros desafios para pessoas com transtorno do espectro autista, ou TEA. Esse é o caso do Emanuel. A mãe dele, Mônica Rezende, conta como ambientes movimentados e barulhentos afetam diretamente o comportamento do filho. É muito difícil a gente ir no mercado, em família, é muito difícil a gente ir no shopping. A gente já chegou a ir no shopping, entrar por uma porta e sair pela outra. De não conseguir mesmo, porque é muito estímulo, né? Muitas vozes, é um lugar fechado. O Emanuel, ele tem muita dificuldade com lugar fechado. Nesse caso que a gente chegou no shopping, ele chegou no shopping e ele não parava com estereotipias, que é a forma que ele se regula, né? Então, ele entrou, foi pro colo e ficou com a cabeça baixada, porque só de ver aquelas pessoas vindo no encontro dele, se desregulou bastante. Então, a gente falou, não, vamos embora. E daí, ele até no carro, né? A gente esperar ele acalmar e... Então, foi bem difícil. A neuropsicóloga Adriele Fernandes explica que existem técnicas que ajudam crianças com TEA a se sentirem mais confortáveis em ambientes com muitos estímulos. O que ajuda muito é a gente já preparar o paciente, né, essa criança em questão, para a interação ali no ambiente. Então, antecipar, explicando como que vai ser o momento ali, que estímulos que podem aparecer naquele ambiente, qual o tempo exatamente que ela vai ficar inserida naquele local, para ela já ir preparada e conseguir ter estratégias de enfrentamento. O vereador e presidente da Câmara Municipal, Paulinho do Esporte, é autor da lei que criou as chamadas Salas do Afeto em Jacareí, espaços pensados para acolher pessoas com TEA em momentos de crise. Então, a gente tem acompanhado já, várias mães, vários trabalhos feitos na cidade com o autismo e veio a ideia que já existe em outras cidades essa sala do afeto. Então nós quisemos também trazer para cá para que a mãe possa, quando for a um shopping, a umas mega lojas, que ela possa, quando a criança estiver mais exaltada, que ela possa para essa sala, poder dar mais tranquilidade, até que a criança ou a pessoa que com autismo fique mais calma para que ela volte a fazer suas compras normais. Essas salas serão feitas em shoppings e megas lojas acima de 4.000 metros quadrados. Tá? Então não é para pequenas lojas, seriam para shoppings e para as lojas de mais de 4.000 metros quadrados. Por serem espaços projetados para qualquer pessoa com TEA, então qualquer pessoa dentro desse espectro pode ter uma variabilidade ali em processar as informações. Então a gente vai pensar numa adequação de questão de iluminação e não iluminação indireta, mais interessante, uma luz amarela, colchonetes, para essa pessoa em estado ali de descarga sensorial conseguir deitar, porque é natural que essas crises sejam acompanhadas de irritabilidade, um esgotamento social. Então, o ambiente também ele tem que restringir o acesso para não ter aquele fluxo de pessoas passando por ali. Mônica, junto com outras mães atípicas, colaborou com o vereador na construção do projeto de lei. O Paulinho, o vereador, ele chamou a mãezinha Juliana e eu também foi uma outra mãe que eu não me recordo o nome dela. Ele apresentou esse projeto, com a gente leu, apoiamos, Tinha algumas coisas que precisavam ser revistas, foi revista. Depois, quando ele terminou, ele chamou a gente de novo. Ele falou, agora vai para votação. Inclusive, eu estava no dia da votação e a gente celebrou muito, todas as famílias atípicas celebrou muito com essa conquista, Porque é uma conquista, E principalmente no mês de abril, que é o mês de conscientização ao autismo. A publicação da lei no Boletim Oficial do município, no dia 11 de abril, representa um passo importante para tornar Jacareí uma cidade mais inclusiva e acolhedora para quem precisa. Agora deu uma mudada bem radical, O prefeito ouviu as mães, ouviu as dificuldades de todos os segmentos, desde o deficiente físico até os autistas, para que a gente faça um programa geral dentro da cidade. O prefeito se comprometeu a abrir uma sala especial para o autismo. Então, está caminhando muito bem. A gente fica muito feliz de fazer parte disso
e poder ajudar. A gente tem um filho de 16 e 13, parece ser uma coisa assim tão boba, mas não é. Ir no mercado em família é um momento de qualidade, né? Então eles veem que nós estamos indo com o Emanuel e lá eu saber que eu vou ter um lugar, se o Emanuel desregular, para ele poder novamente, né, se regular, vai ser muito importante, não só para mim, né, com muitas famílias que a gente anda junto e realmente lugares fechados e com muito barulho é um gatilho para eles, né? E essa família ter esse lugar para poder ir lá e a criança se regular e depois voltar novamente, né, isso é inclusão de fato, né? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vamos conferir como foi a partida do Jacareí Rugby pelo Campeonato Brasileiro. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre oportunidade de curso na cidade. O curso profissionalizante do programa Qualifica São Paulo, dessa vez de pizzaiolo, está com 20 vagas abertas em Jacareí. O curso tem um total de 60 horas com certificação. A idade mínima exigida é 16 anos para candidatos alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 4 de agosto, no link disponível no site da Prefeitura. E voltamos a falar com Ana Maria Bonfim, fundadora da CEPAC Jacareí. Bom, Ana, eu gostaria de saber um pouco quais são os serviços que a CEPAC oferece. A CEPAC, ela assistência social, né, que é o pilar de qualquer instituição, reabilitação, né, que é a parte clínica, que a gente atende pelo SUS, né, e a escola Jacques Six, que é a escola especializada, né, que são professoras habilitadas, professoras que têm os cursos diante da lei e na realidade ela tem que ter muito amor, né, porque não é fácil. Como é que essa criança entra na CEPAC hoje? Ela, na assistência, ela tem uma abertura, porque ela entra do portão para dentro e conversa com o assistente social. O assistente social vai explicar tudo como é que funciona, que tem muitos para autismo também, que é o multiartes, tem piscina, tem música, tem artes, né? É o talento de cada um. E ela tem todo um suporte ali com assistente social, né? Agora, na educação,
como é que eu faço para levar meu filho para a educação? Ele vai através da Secretaria de Educação do município, e lá ela vai pedir uma vaga, né? Essa vaga, eles mandam e-mail lá para a CEPAC. Tendo a vaga, essa criança é colocada, é feita uma avaliação, psicopedagogo, a diretora, tem a coordenadora, né? Vai estar vendo toda uma professora junto para estar vendo todo esse, qual é a sala que ele vai participar, qual é o grupo, né? Uhum. Porque muitas vezes nós temos autista lá na sala com dois autistas. Uhum. E a professora e mais uma monitora junto. Assim mesmo, é difícil para dar conta. Hoje em dia, quantos alunos a CEPAC recebe? Hoje está na faixa 320, 330. Porque como a saúde, como nós temos a saúde, que é o SUS, né? O SUS, assistência e escola especializada. Perfeito, Ana. Peço licença e a gente já retorna para falar mais sobre a CEPAC. A 4ª corrida de Santa Cecília acontece no dia 24 de agosto e vai incluir as opções de caminhada de corrida infantil. Saiba os detalhes na reportagem. A Corrida de Santa Cecília chega à sua 4ª edição aqui em Jacareí, um evento que une esporte, solidariedade e a participação da comunidade. E o melhor, ainda dá tempo de garantir a sua vaga. A corrida é a integração, né, da comunidade com a cidade. A igreja está sempre de portas abertas para receber a família, é um dia de lazer, de confraternização da família com os paroquianos, né, com as pessoas que vêm de fora, a recepção. E assim, a Paróquia de Santa Cecília tem esse diferencial de ser acolhedora. A corrida acontece no dia 24 de agosto, com largada marcada para 7 da manhã, em frente à Igreja Santa Maria, no Jardim Santa Maria. O percurso inclui corrida de 5 quilômetros, caminhada de 3 e a corrida Kids, com largadas a partir das 7h40. São 5 km, né, a corrida, sai junto com a caminhada, 3 km, e temos também a nossa tradicional corrida Kids, que é logo após o término da corrida, inicia-se a Kids, que são para as crianças a partir de 2 anos até 14 anos, pode e deve participar desse grande evento. Além de incentivar a prática de atividade física, o evento também tem um caráter solidário. Toda a renda será revertida para os projetos sociais da paróquia. O valor arrecadado vai todo para a paróquia para que possa ser feita a manutenção das suas obras, né? Então esse valor vai para a paróquia Santa Cecília, onde é feito todo esse remanejamento e a proposta de ajudar na sua manutenção. O evento é aberto a todos os públicos e as inscrições já estão disponíveis. O valor é de R$ 75,00 para a corrida e caminhada e R$ 50,00 para as crianças. Todos os participantes recebem um kit com camiseta, número de peito e medalha. E no dia ainda rola o sorteio de uma bicicleta. Esse ano vamos ter uma novidade que é o sorteio de uma bicicleta, né? Promovido pela Bicicletaria Avenida Siqueira Campos, né? E vai ser através das inscrições. Então no final nós vamos sortear através do número da inscrição, que é pelo site Minhas Inscrições, né? E não percam a oportunidade de inscrever, porque são inscrições limitadas e ano passado acabou muito cedo. E quem for só pela experiência também tem motivo para participar. Depois da corrida, tem a tradicional mesa de café da manhã preparada pela paróquia. O café da manhã, que é a integração e a confraternização entre os atletas que participaram da corrida e a comunidade. Ficou interessado? É só acessar o site www.minhasinscrições.com.br e garantir a sua vaga. Mas atenção, as inscrições são limitadas. Eu gostaria de fazer esse convite especial, né? Venham participar dessa tradicional já corrida, né? De Santa Cecília, já é a 4ª, onde encobra toda a família, desde as crianças, os pais e todos os atletas aqui de Jacareí, região. Já temos algum inscrito de outro estado, inclusive, então a corrida já se tornou realmente uma corrida tradicional
tradicional. Venham participar, façam sua inscrição e venham participar dessa grande festa que vai ser no dia 24 de agosto, aqui na paróquia Santa Cecília, aqui na igreja do Santa Maria. Agora falando de meio ambiente, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, convida a população para participar do 3º Diálogos Promeia em Ação de 2025. O encontro é aberto à participação de órgãos públicos, privados, instituições escolares, organizações sociais, coletivos e moradores interessados pelo assunto. O evento acontece hoje, às 14 horas, no auditório do Viveiro Municipal. A participação é aberta a todos, sem necessidade de inscrição prévia. Mudando de assunto, no último sábado, o Jacareí Rugby enfrentou a Poli em casa, pelo Super 12. Os donos da casa venceram a partida e conquistaram o primeiro lugar do Grupo C. Confira detalhes a seguir. No sábado, dia 26, o Jacareí Rugby recebeu a Poli no campo do Balneário, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 27-12, os jacarés conquistaram o primeiro lugar do Grupo C e assim terão mais jogos em Jacareí no hexagonal final do torneio nacional. Os donos da casa começaram com tudo, com o try de Leonardo Soares. Ainda no primeiro tempo, o time fez mais pontos com Mike Lemes e Brian Carriel. Na volta do intervalo, a Poli reagiu e abriu o placar. O time da casa até teve chances de pontuar, mas sem sucesso. Mesmo sem novas conversões, os jacarés garantiram a vitória. Hoje a equipe entrou com um ótimo primeiro tempo, conseguiu fazer bons pontos e conseguiu distanciar do placar no primeiro tempo. No segundo tempo a gente teve altos e baixos, mas não conseguiu pontuar igual no primeiro tempo. A partida teve um significado especial para o Richard Dias, que fez a sua estreia pela equipe principal. E hoje eu estreio no adulto com o meu primeiro jogo, First Cap, e adorei estar com meus irmãos e tios em campo. E foi uma experiência muito gratificante para mim, porque eu me dediquei bastante para estar aqui e conquistar essa vaga. Quem também teve motivos para comemorar foi o atleta Vitor, que completou 50 partidas com o Jacareí. Hoje completei 50 caps pelo Jacareí, 50 jogos aí pela camisa. E queria agradecer só para quem veio aí. Hoje tivemos a vitória em cima do Poli. Com a vitória a gente conseguiu mais jogos em casa na classificação. E só que chamar o pessoal para poder assistir a gente e privilegiar a gente. Muito obrigado aí. A rodada definiu todos os times do hexagonal final do Campeonato Brasileiro. Jacareí, Poli, Farrapos, Charrua, Pasteur e São José. Na próxima fase, as equipes jogam entre si, em torneio único, e os 2 melhores avançam para a final. O próximo desafio da equipe, pelo Nacional, será novamente contra a Poli, em casa, no dia 9 de agosto. E voltamos a falar com Ana Maria Bonfim, fundadora da CEPAC Jacareí. Bom, Ana, a gente está aqui chegando na reta final da nossa conversa, né? Mas eu gostaria de saber, a CEPAC tem projetos futuros aí, algumas metas para os próximos anos? Sim. Hoje nós atendemos um chamamento que a Prefeitura faz, né? Tanto na educação quanto no SUS, né? Que não é a Prefeitura, mas sim é pago pelo SUS. E nós temos assistência, né? Que todo serviço, todo mundo fala, por que você faz bingo? Por que você faz jantar? Por que você... Não, nós fazemos isso porque existe uma contrapartida todos os meses de R$25 mil. R$25 mil eu tenho que arrumar. A gente faz nota fiscal paulista, a gente precisa de voluntário. Quando você está desiludida com a vida, só fica na televisão, isso aqui, vai na CEPAC, faz nota fiscal paulista. A gente só não pega voluntário para o atendimento com a criança, porque é uma responsabilidade muito grande. Já tem que ser treinado para tudo aquilo ali. Eu não posso, né? Não posso mesmo e não deixo. Não é que eu não deixo, não entra, né? Porque são responsabilidade nossa. Porque um voluntário, ele vai dar um alimento para uma criança, essa criança é sondada, essa criança se engasga, isso e aquilo, ela não tem. Embora eu tenha todo o suporte lá dentro, como fono, como físio, todo o suporte, mas não
ainda não entrou para mim essa... Porque a partir da família que entrega o tesouro dela para gente cuidar, para gente fazer, não deixar essa criança de qualquer jeito, né? Então, eu não posso. Isso. Agora, nós aceitamos voluntário para a Nota Fiscal Paulista, aceitamos voluntário. Dia 15 agora tem um bingo, de 15 de agosto, nós temos um bingo que ajuda um suporte aí para gente. Nós temos a Paeja, que vai ser em novembro, né? Dia 8 de novembro, a Paeja vem um valor maior, né? Que a gente pode respirar aí um pouquinho em dezembro, que daí os eventos né? Para tudo, de dezembro até fevereiro, você não consegue mais um suporte aí em valores para essa demanda aí dos 25 de contrapartida, né? Então, eu peço para você, quando você estiver se sentindo, reclamando da vida mesmo, né? Eu peço para você que vá em qualquer instituição, não estou falando só CEPAC, mas qualquer instituição que você for, uma OSC, vai conhecer, né? Porque isso você vai entrar e sair com uma outra visão, com uma outra sentimento, né? Porque quando você está... Eu falo assim que eu não me dou o direito nem de ter uma depressão, né? Eu falo que não tenho tempo, né? Porque eu fico o tempo todo, além do teu filho também, que a gente cuida, né? Isso e aquilo é aquela luta diária. Você, todos os dias, você não pode dispersar um dia sequer para falar assim, eu vou cruzar os braços e vou ficar dando... Não, né? Eu sou voluntária lá, tem voluntários para ajudar para os eventos, para fazer, divulgar, né? Mas eu preciso de você que está em casa, no ócio aí, vai lá, conhece como que é, né? Porque as pessoas falam muito, né? Instituição, nossa, já cansei de ajudar. Eu comprei um bingo. Não é isso. A essência está de você participar, é de você fazer a diferença. E você vai se sentir tão útil, porque é tão bom fazer o bem, né? É gratificante dentro do coração. Por isso, quando nasceu o CEPAC, eu nunca fiquei na espera da gratidão. Porque a partir do momento que você espera a gratidão, já tem um outro nome. E quando eu tenho um amor tão grande por aquilo ali, é questão de paixão mesmo, sabe? Cada dia eu quero que todas as pessoas sejam antenadas, não fico naquela loucura de deficiente. Não, é na luta para que, como chegou hoje, ter essas leis, os decretos, para ajudar essas famílias, né? Então, quando você vai julgar que uma criança está fazendo birra, não julgue. Dê um suporte, dê uma força. É isso que nós precisamos. Então a CEPAC está sempre tão de portas abertas e as pessoas podem ir lá conhecer, então? Sim, eu faço esse convite para que você... Não precisa marcar dia nem hora, não, tá? Porque lá, todos os dias, é as mesmas coisas, né? Que você quer conhecer o centro de reabilitação, ou eu estou lá, ou a Mariana, ou outras pessoas que trabalham no administrativo, que possa estar te encaminhando, assistente social que vai te explicando qual é o serviço, tudo. E tá bom? qual que é o melhor meio de contato e onde ela fica também? Ela fica na Travessa Catarina Magela Ramos, número 59, no Jardim das Indústrias. O telefone é 9811-0547. Tem o meu também, né, que é
é 12974084200. Perfeito, Ana. Agradeço muito a sua presença hoje. Eu que agradeço a oportunidade de fazer convite para a população e ver que lá não tem nenhum bicho-papão. Muito obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.